nós vamos falar sobre uma coisa bem legal que eu acho que faz muita diferença para quem empreende. Saber a diferença entre empreendedor e empresário. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Muitos são empreendedores e não são empresários, e muitos são empresários e não são empreendedor. Mas também muitos são empreendedores e empresários, e muitos são empresários e empreendedores. E qual é a diferença, Anderson, basicamente entre empresário e empreendedor? O empreendedor, eu gosto muito de falar dessa forma, porque assim, a gente precisa ter noção do que a gente está fazendo, né? Como é que é o nosso negócio de uma forma geral. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma cabeça de empreendedor e está precisando de um empresário no seu negócio. E às vezes a gente tem a cabeça de empresário e está precisando de um empreendedor no seu negócio. Às vezes você tem as duas cabeças, beleza, mas sempre você tende para mais de um lado. Sempre você é mais uma coisa do que a outra. Por quê? Porque o empreendedor, de uma forma bem simples, claro que a gente vai entrar em alguns detalhes mais aqui, mas o empreendedor é aquele cara que ele é mais sonhador. Ele é mais cabeça nas nuvens, ele é aquele cara que arrisca mais, é aquele cara que tem um desejo muito grande de fazer as coisas acontecerem, né? de ter aquela ideia mirabolante, eu vou mudar o mundo. E o empresário é aquele cara mais pé no chão, é aquele cara que ele é mais lógico, ele é um cara que ele tem mais gestão, ele é um cara mais administrativo, é aquele cara que segura as rédeas. O empreendedor é aquele cara que solta as rédeas. Vamos e vai dar certo, não sei como, mas vai. O empresário não. Cara, peraí, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que entender esse negócio. Não, não é só assim não. Vamos e vai dar certo não. A gente vai por onde? A gente tem dinheiro para ir? Quanto é que eu vou gastar aqui? Então, tem que ter essa noção. Por quê? Porque os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens. Entende? Nenhum negócio ele só sobrevive de desejo, de paixão, e também nenhum negócio ele pode ser tão burocrático ao ponto de não ter espaço para você crescer. Então, o empreendedor, a primeira característica que eu vejo que é interessante você saber desse empreendedor é que ele tem esse lado mais subjetivo, mais sonhador, de querer crescer, né? De fazer as coisas acontecer, aquele desejo ardente, mas ele tem um lado muito interessante que é o de inovação. Então ele é aquele cara que ele cria novos produtos, cria novos serviços, ele pega um desejo e transforma aquilo ali, aquela ideia em algo, né, palpável, que ele diz, não, eu acredito que aquilo ali vai dar certo. Então ele tem esse lado de inovação muito grande, entende? O que o empresário muitas vezes não tem, ele é muito técnico. E aí você entende que o negócio ele tem que ter esses dois lados, porque senão ele nem cresce e nem ele estabiliza. Ele nem cresce nem estabiliza. Então tem que ter essa noção. Então o empreendedor ele tem esse lado de inovação muito grande. E o empreendedor ele tem também um lado que eu acho que todo mundo tem que ter, de certa forma, controlada, né? Que é assumir riscos. E o empresário ele não quer assumir riscos, ele quer saber se tem resultados. Ele só vai naquilo que é certo. E às vezes para você crescer, você tem que dar um passo um pouquinho maior do que a perna. Porque senão você sempre vai ficar na mesmice. Então o empreendedor ele assume riscos. Ele, rapaz, eu sei que vai dar certo. Bota aí o dinheiro e vamos lá. Mesmo sem saber... ter certeza que aquilo ali vai dar certo, mas ele assume riscos, né? É interessante a galera mais jovem que empreende, elas às vezes por falta de conhecimento mesmo, elas são um pouco inconsequentes, mas ela tem muito desejo de querer fazer com que as coisas aconteçam, então ela assume riscos mais facilmente do que uma pessoa mais madura, porque ela já, né, tem outras responsabilidades, ela já é mais pé no chão. E o cara mais jovem, o empreendedor mais jovem, não. Então ele assume risco. Ele também tem uma coisa muito legal, que é visão, né? Então ele consegue enxergar potencial em algumas ideias. Ele, cara, isso aqui dá certo, tem um problema, mas eu tenho uma solução para isso aí. Então ele tem aquela visão. E às vezes o empresário, não é que o empresário não tenha visão, mas ele é muito técnico. Ele é muito técnico. Ele é muitas vezes dentro da casinha dele. Isso não é ruim, né? Tem a sua vantagem e suas desvantagens. E o empreendedor, ele tem flexibilidade. Por quê? Porque ele quer fazer as coisas acontecer, independente de como as coisas vão ser. Ele quer e ele vai correr atrás, ele vai assumir o risco de fazer as coisas acontecerem. E um negócio precisa ter essas características.
precisa ter inovação para poder criar novos produtos, ou então criar novas formas de aquele produto acontecer. Ele tem que assumir riscos, porque senão você nunca vai sair do lugar, você tem que assumir riscos. Ele tem que ter visão, né? Ele tem que enxergar o potencial em algumas coisas para fazer coisas diferentes. E ele tem que ser flexível, para ele se adaptar a essas mudanças, né? Hoje em dia a gente vive numa constante mudança. O empreendedor, ele tem esse lado mais sonhador, esse lado mais subjetivo que o seu negócio tem que ter. E o empresário? O empresário, como eu já falei, ele é o cara técnico, ele é o cara objetivo. Ele quer saber o que dá certo, ele quer saber que 1 mais 1 é 2. Ele não quer saber se 1 mais 1 é 11, ele quer saber se 1 mais 1 é 2. Então, ele é o cara da gestão. Então, ele gerencia as coisas. Ele gerencia recursos, ele gerencia processos, ele gerencia pessoas. Ele está ali para botar ordem na casa. O empreendedor, ele é muitas vezes o cara que vai bagunçar a casa, mas vai fazer bagunça para poder as coisas acontecerem. O gestor, o empreendedor, que ele é o gestor, que ele é que gerencia, não, ele, peraí, cara, vamos botar isso aqui no lugar, senão as coisas não vão funcionar. Então, ele é aquele cara que organiza, entendeu? E ele também está muito preocupado com a eficiência. Ele quer fazer que a operação, né, que o negócio funcione. E funcione da melhor forma possível, porque ele quer otimizar aqueles processos. Então, como ele gerencia as coisas, ele quer deixar tudo no lugar correto para poder otimizar, potencializar. Cara, tem que ter uma pessoa desse ponto aqui para poder juntar com essa, para a operação rodar. Ah, tanto faz, o empreendedor já diria, né? Tanto faz, bota aí 2 ou 3 pessoas, mas eu preciso de 5 pessoas, mais 3 pessoas roda. E o empresário não, cara, eu preciso de 5 pessoas, porque cada uma tem uma função. Então ele está organizando a casa. E com isso ele traz uma questão de sustentabilidade. Ou seja, o negócio ele tem que se sustentar. Você entende, se eu preciso de 5 pessoas e eu só tenho 3, os 3 estão dando conta do recado, mas estão dando conta de forma pesada, de forma que está sobrecarregando eles. Com o tempo aquilo ali vai quebrar. Então ele traz uma sustentabilidade, ele traz uma estabilidade. Por quê? Porque ele é o cara que ele organiza a casa. Então precisa ter ele também dentro do seu negócio, porque senão as coisas não vão dar certo. E por fim, ele traz um planejamento. Se ele gerencia, ele tem que ter um planejamento. E esses planejamentos, eles não são geralmente de curto prazo, eles são de médio e longo prazo. Por quê? Porque você tem que planejar o que vai acontecer daqui a algum tempo. E isso passa principalmente pela questão financeira. E foi o livro que a gente trouxe hoje, essa questão da forma como ele vê o dinheiro, da forma como ele lida com o dinheiro. Então o empresário, ele basicamente bota ordem na casa, através de gestão, através da eficiência, através da sustentabilidade e através do planejamento. Tá entendendo? O seu negócio, ele precisa ter as 2 pessoas. Geralmente você tem um pouco dos 2, mas você tende a ser mais um ou mais outro. Tende a ter características mais um do que o outro. Como? Às vezes você é mais sonhador. Geralmente, quem começa a empreender é mais empreendedor, não é mais empresário. Porque o empresário, eu consigo ver o empresário como alguém mais maduro, como alguém que já foi um empreendedor lá no início da carreira dele, quando ele começou o negócio. Ele não tinha medo, ele assumia riscos, ele realmente inovava, ele tinha visão, ele queria fazer a coisa acontecer. Independente de como fosse, se ia de forma inconsequente, ele queria fazer as coisas acontecer. Mas depois ele foi se organizando, ele foi planejando, ele foi tendo gestão, ele foi tendo eficiência, ele viu que dava certo e que não dava, ele viu que o dinheiro tinha que ser melhor gerenciado. Geralmente o gestor, o empresário, ele é um cara mais maduro. O empreendedor, ele é aquele cara mais, cabeça nas nuvens, ele procura fazer as coisas acontecer, independente se vai ter prejuízo ou não. Ele quer que a coisa funcione. O empresário não, ele é mais pé no chão. Ele tá ali, cara, isso aqui vale a pena, então vamos aplicar dinheiro. Eu sei que aquele ali já me deu um retorno, não, então vamos por esse caminho. Ele pesa as consequências, certo? E essa diferença, dessa abordagem do empresário para o empreendedor, ela pode ser vista também de alguma outra forma.
cada um tem sua natureza, né? Cada um tem suas características. A gente pode ver isso de outra maneira. Como? A primeira coisa que a gente pode analisar de um para o outro é o foco. Que o empresário e o empreendedor, ele está focando, né? Qual é o objetivo dele? Como a gente já falou, o empreendedor, ele está focado na inovação, da criação. Aquela ideia dele que vivia somente na cabeça dele, ele está querendo tirar aquilo ali e realizar. Então, ele tem esse lado muito emocional. Já o empresário, ele está focado na administração do negócio. Então, gente, eu acho que se você vai começar o negócio, primeiro você tem que analisar qual é a sua característica. Eu sou um cara muito sonhador, eu sou um cara que eu gosto muito de correr atrás, mas eu preciso ter alguém mais pé no chão. Eu preciso ter alguém que vai segurar as rédeas para dizer, cara, peraí, você não está indo pelo caminho certo não. Dobra um pouquinho aí o seu caminho que você vai alinhar. Então você precisa ter essa pessoa que ele vai estar preocupado com a parte administrativa, de gestão, de crescimento sustentável, de fazer as coisas acontecerem. Da mesma forma, em relação a riscos, o empreendedor, muitas vezes ele pegou o dinheiro e ele bota tudo ali numa coisa só, os ovos todos numa cesta só, porque ele quer fazer as coisas acontecer. Só que o empresário, ele para e analisa a situação. Não, peraí, vamos tirar aqui 2, 3 e botar em outra área. Vamos tirar mais 2 e 3 e botar em mais uma área. Porque aí você dilui o seu risco, a vulnerabilidade do negócio, e você tem mais probabilidade de fazer as coisas acontecerem, de dar certo. O empreendedor, ele tem a capacidade de assumir mais riscos que o empresário, ele tenta minimizar. Então, você tem que ter essa noção na hora de iniciar o negócio. Porque senão você só vai... O contrário também é verdade. Às vezes você quer minimizar tantos riscos, tem tanto medo de dar um próximo passo, que você fica parado. Você não anda. Você tem que ter um meio termo aí. E às vezes um sócio, às vezes as pessoas não gostam de sócio, né? Porque cada um pensa de uma forma diferente. Tem que sentar e conversar. E aí às vezes é uma disputa de cabo de guerra, né? Porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. E aí você realmente tem que saber o que é melhor para cada um. Às vezes você tem que, se você é empresário, você tem que ceder um pouco para o empreendedor. E às vezes se você é empreendedor, você tem que ceder um pouco para o empresário. Para que o negócio dê certo. E o objetivo do empreendedor, ele é transformar o que está na cabeça dele, né? Aquelas ideias, em algo prático, objetivo, independente de como for. E resolver o problema de forma inovadora. Às vezes ele quer fazer uma coisa mirabolante, desafiadora. Ele é muito sonhador. A verdade é essa, o empreendedor, ele é muito sonhador. Ele é muito subjetivo. E às vezes ele age de forma errada. Mas ele também tem o lado de encontrar novos caminhos, novas ideias para poder resolver aquele problema. E o objetivo do empresário, não. O empresário, ele quer crescer de forma compacta, né? De forma justa, de forma lucrativa, né? Que ele só quer acertar. Ele não quer dar um passe falso. E às vezes você tem que arriscar, você tem que dar o tiro do escuro para ver se acerta. Às vezes você tem que dar o salto do abismo para saber onde vai dar aquele local, né? Aquele objetivo que você traçou. E aí a gente consegue ter essa visão geral. Eu quis trazer essa temática porque é interessante a gente poder parar um pouquinho para analisar isso. Porque às vezes você não entende por que a outra pessoa age de determinada maneira. E quando você começa a entender essas coisas, você diz, a pessoa, ela tem mais cabeça de empresário. Ela é aquela pessoa mais, né, mais compacta, mais objetiva, mais... vai só do que ela sabe que dá certo. E às vezes a gente precisa ter um lado mais empreendedor. Cada um tem sua importância dentro do seu negócio. Cada um tem sua importância. Se eu não tiver um lado empreendedor, se eu não tiver uma pessoa empreendedora, meu negócio vai estagnar. Mas também se eu não tiver um lado empresário, meu negócio não vai ser consistente. Muitas vezes não vai ser lucrativo. E empreendedores, eles impulsionam, né, esse lado inovador. Eles impulsionam novas ideias, novos negócios, novas soluções de problemas. Já o empresário, ele consegue administrar, gerenciar, ele consegue manter o negócio lucrativo, né? Que dá continuidade, ele consegue garantir que aquele negócio, aquela empresa, ela se mantenha consistente.
Então você precisa crescer e estabilizar, crescer e estabilizar, crescer e estabilizar, crescer e estabilizar. Entende? Então o empreendedor puxa para crescer, depois o empresário puxa para poder estabilizar. Puxa para crescer, depois puxa para estabilizar. Porque aí você vai crescendo. Você vai crescendo, 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 mas de forma consistente, de forma segura. Vamos investir um pouquinho aqui, investir um pouquinho ali. Agora a gente precisa segurar um pouquinho aqui as rédeas. O negócio ele vai crescer de uma forma saudável e não de uma forma inconsequente, como já vi pessoas de pegar, às vezes, vender o carro e investir não sei quanto no negócio sem saber nem ter planejamento. E só de forma inconsequente. Só tinha um sonho lá que eu quero empreender, mas era um empreendedor. Eu quero botar um negócio para mim, só que não tinha gestão. Não tinha administração, é um cara que não estudava, era um cara que não se organizava. Então precisa ter um empreendedor e precisa ter um empresário. Se você tem as duas cabeças, você está no melhor dos dois mundos. Agora, se você só é um empreendedor, que geralmente quem empreende só tem cabeça de empreendedor, você pode dar um passo legal, mas lá na frente você precisa organizar o seu negócio, senão o seu negócio vai quebrar. Mesma coisa se você é um empresário, aí às vezes é interessante porque essa cabeça de empresário, às vezes você vem de uma administração, né, de um curso que você se formou em administrador, ou então você já trabalhou em determinada empresa, então você só quer agir no que aquilo que você sabe que já é certo. Às vezes você entra numa franquia. Só que a gente esquece, na verdade os empreendedores esquecem, né, que uma franquia quem administra é você. O dono da franquia, ele lhe dá um modelo de negócio dele, só que você tem que fazer um trabalho de administrar o seu negócio, meu amigo. E o negócio, para ele crescer, você tem que às vezes dar um passo um pouquinho maior do que a perna, que é aí onde entra a visão de empreendedor. Você vai trabalhar o seu marketing, você vai trabalhar suas vendas, você vai trabalhar sua questão financeira dentro da franquia, né? Porque eu trouxe como exemplo. Então, como é que você vai crescer se você está só com aquela cabeça fechadinha? Você precisa ter essa noção. Você precisa ter o espírito empreendedor, mas você precisa ter a cabeça de empresário. Espírito empreendedor e a cabeça de empresário. Porque aí você vai ter o melhor dos mundos e você vai crescer e desenvolver. Então, quem é um exemplo assim prático aqui que eu posso trazer de pessoas que têm o lado empreendedor? Acredito que o grande exemplo é Steve Jobs, que ele foi o criador da Apple, né, do iPhone e tudo mais, que ele tinha esse lado muito empreendedor, ele tinha esse lado muito inovador, tanto que ele inovou os celulares, né? O iPhone é a grande inovação em termos de tecnologia mesmo, né, de celular, que ele conseguiu trazer uma inovação brilhante, mas em compensação ele não tinha um lado empresário muito grande. Ele não era aquele cara que se preocupava se as finanças estavam legais. Ele queria pegar o dinheiro e investir no que ele estava fazendo, na ideia dele. Ele conseguiu trazer uma inovação muito grande, mas tinha pessoas por trás que eram empresários. Que calma aí, cara, peraí, você está tirando dinheiro demais daqui e eu preciso pagar as contas dos funcionários. Não, mas eu preciso investir nesse projeto, tal. Certo, você vai investir no projeto, mas eu preciso pagar as contas da empresa, senão a empresa quebra. Aí, aquela coisa, né? Um vai cedendo para poder crescer. E um outro exemplo que fazendo a pesquisa que eu encontrei, assim, em relação a empresários, é a Starbucks, que é aquela cafeteria muito conhecida de cafés, né? Que tem várias e várias franquias ao longo do mundo aí. Que ele pegou uma coisa simples, café. Café que você faz todo dia na sua casa e inovou no sentido assim, de que ele transformou numa grande empresa de café, né? Na verdade ele não vende só café, né? É toda a experiência que ele passa por trás. Mas ele conseguiu focar em gestão e crescimento, né? Da marca. Que hoje em dia o Starbucks, né? Que vende café, não é só café, é uma marca. Então ele de forma técnica, né? Através de gestão, administração, ele conseguiu transformar o que é uma coisa simples, café, numa marca. Então ele teve esse lado objetivo para poder crescer e tem várias e várias cafeterias ao longo do mundo, né, ao redor do mundo. Então basicamente é isso, meus amigos empreendedores. Eu quis trazer essa temática entre empreendedor e empresário para que a gente pudesse ter essa consciência. Será que eu tenho um lado mais empreendedor? Eu gosto mais de assumir riscos, de inovar? Eu sou aquele cara que tem mais visão, flexibilidade?
Ou sou aquele cara mais técnico, aquele cara mais objetivo, aquela pessoa que tem gestão, quer saber de crescer de forma sustentável, quer crescer de forma com planejamento. Então, assim, se você tem um negócio e às vezes você não tem um empresário no seu negócio, seria interessante você conversar com alguém que pudesse trazer esse lado mais empresário. Do mesmo jeito, se você é muito empresário e precisa dar alguns passos além, seria legal você trazer alguém mais empreendedor para o seu negócio. Por hoje, hoje foi uma aulinha mais rápida aí. Obrigado aí por quem assistiu, por quem entrou, quem participou. E amanhã estamos aqui novamente às 7 horas trazendo mais uma temática aqui para a nossa live. Fique com Deus, sucesso na sua jornada e até amanhã.